Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre índices brasileiros e internacionais. Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar a evolução de alguns índices de preços ao consumidor no Brasil nos últimos 35, 36, quase 40 anos de flutuação. Então eu vou mostrar para vocês a evolução das séries históricas mensais, né, dos índices. Aqui vocês podem ver do Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE e do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, em geral de preço e disponibilidade interna. Essa série mensal é uma série de relativos de ligação, né, que mostra a flutuação da inflação no mês em relação ao mês imediatamente anterior, certo? Vamos começar então com esse slide aqui, que tem esse gráfico mostrando a evolução de janeiro de 1980 a julho de 1994. Né? Logo, julho de 1994 foi quando foi implementado o Plano Real no Brasil. Em janeiro de 1980, né, nós ainda estávamos no governo militar, o último governo militar do presidente João Figueiredo. Observem a escala vertical desse gráfico. Vejam aqui, pessoal, que nós temos a inflação podendo chegar a uma escala de até 90% ao mês. Vejam que é uma situação bem difícil. Mas vamos começar pelo início. Vejam aqui, em 1980, de 1980 até mais ou menos 1983, a inflação mensal estava na faixa um pouquinho abaixo de 10% ao mês. Nessa época, era muito comum, o governo militar adotava vários critérios para tentar segurar a inflação. Então, tinha a questão da taxa de juros, controle de câmbio, a nossa economia era muito fechada nessa época, e também era muito comum segurar as tarifas públicas, né, de energia elétrica, de água, de telefonia, era tudo estatal nessa época, elas eram seguradas para segurar a inflação. Mas, então veja que a partir de janeiro aqui, de 1983, nessa época, que era normal uma inflação de 10% ao mês. Nessa época, a moeda do Brasil era o cruzeiro. Tá? Muito bem. Aqui nos estertores, então, do regime militar, por volta de 83 e 84, nessa época, em 84, foi proposta uma emenda constitucional para fazer eleições diretas para presidente. Essa proposta não passou e foi feita, então, a última eleição para presidente no chamado colégio eleitoral, mas uma eleição indireta. Em janeiro de 1985, que nessa época que a inflação estava por volta de 10% ao ano, foi eleita a chapa Tancredo Neves e José Sarney. Só que o Tancredo Neves ele não conseguiu tomar posse. Ele adoeceu um dia antes da posse, que seria em março de 1975, e depois, no dia 21 de abril de 1975, ele faleceu. Então, o Sarney assumiu, então, o vice-presidente José Sarney assumiu, e depois ficou como presidente após o falecimento do Tancredo Neves. Muito bem. Nessa época do regime militar, o fim do regime militar, a redemocratização do país, foi estabelecido que ia ter, em 1986, no ano seguinte, as eleições para constituinte, para elaborar uma Assembleia Constituinte. Certo? Então, essas eleições de 1986 eram muito importantes. E a inflação continuava crescendo. Houve algumas tentativas aqui de controlar a inflação, segurando tarifas públicas, mas a situação estava, como vocês podem ver aqui, caminhando para uma inflação de 20% ao mês, 15% ao mês pelo IGPDI, um pouquinho menos pelo IPCA, como vocês estão vendo aqui. Muito bem. Então, essa inflação galopante, a população perdendo o poder de compra, uma série de coisas, algo precisa ser feito. Então, em fevereiro de 1986, foi implantado o Plano Cruzado. O que esse Plano Cruzado fez? Eu me lembro muito bem disso porque eu tinha recém entrado na faculdade quando isso aconteceu. Então, o Plano Cruzado foi feito um corte de 3 zeros na nossa moeda. A moeda passou a se chamar de cruzeiro para cruzado e foi feito o congelamento de preços e salários. E a desindexação da economia. Acabou-se com a correção monetária, procurou-se evitar aquela remarcação de preços que existia antes. Bom, deu certo? Deu. Olha aqui, a inflação caiu por volta, um pouco menos de 20% aqui em fevereiro de 1986, ela caiu bastante e permaneceu assim durante algum tempo, certo?
Mas com os preços congelados, né, e as pessoas então tiveram acesso no seu dinheiro, digamos assim, continuava valendo por mais tempo, houve uma explosão no consumo. E a oferta não acompanhava isso, porque não é fácil aumentar a produção industrial, você aumentar a capacidade produtiva das fábricas do dia para a noite, em alguns meses. E como a nossa economia era muito fechada, começaram a ter problemas de desabastecimento. Uma coisa parecida acontece na Venezuela hoje em dia. Então, nessa época do congelamento e tudo mais, houve muitas coisas importantes aqui no Brasil. Vamos fechar o supermercado porque estão remarcando o preço, eles estão escondendo mercadoria, e vamos entrar com ações legais contra as grandes empresas. Ou seja, uma coisa bem parecida com a Venezuela do bolivariana, aí, do Hugo Chávez e do Maduro. Muito bem. Ocorreu também o fenômeno do ágio. Você teria a mercadoria, mas tinha o preço oficial tabelado e você tinha que pagar um ágio, um valor extra. Bom, todos esses processos aí, o governo conseguiu segurar a inflação, fez alguns ajustes em julho de 1976, porque em novembro de 1976 ocorreria a eleição para constituinte para governadores. E foi uma vitória estrondosa do PMDB no dia 15 de novembro de 1986. O PMDB elegeu 26 governadores e maioria absoluta na Constituinte, na Câmara e no Senado. No dia 21 de novembro de 1986, 6 dias depois da eleição, foi baixado o Plano Cruzado 2, liberando os preços, liberando os aluguéis e, literalmente, fazendo a reindexação da economia. E a inflação, então, volta a subir, porque os preços começam a explodir depois. Muito bem. Em fevereiro de 1987, vocês estão vendo aqui o crescimento da inflação, em fevereiro de 1987 ocorreu uma moratória da dívida externa. O Brasil não tinha como pagar a dívida externa, fez uma moratória, deu um calote. E o ministro da Fazenda, que tinha implementado o Plano Cruzado, o Dilson Funaro, ele pede demissão em maio de 1987 e entra o novo ministro da Fazenda, o Bresser Pereira. Que o Bresser Pereira foi uma imposição do deputado Ulisses Guimarães. O Sarney não gostaria de ter escolhido ele como ministro, mas escolheu. Foi imposto pelo Ulisses Guimarães. Aí foi aplicado o Plano Bresser, em maio de 1987. Esse plano fez o congelamento de preços por 90 dias e ele fez uma tática muito interessante. Para evitar a pressão inflacionária, ele congelou os preços dos produtos pelo pico. Os salários foram congelados pela média e o câmbio foi feita uma desvalorização de 10% para facilitar a importação e, quem sabe, segurar os preços. Deu certo? Deu certo sim. A inflação caiu aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ela estava nesse nível aqui, quase em 30%, ela caiu durante 2 meses, depois começou a subir de novo. Aí chegou no final do ano, em dezembro de 1987, o Bresser pediu demissão. Muito bem. Aí entrou o ministro da Fazenda, em 1988, o Mailson da Nóbrega. A inflação continuou subindo, nós entramos num cenário de hiperinflação. Então a inflação estava em 20% ao mês, que durante o ano de 88. E no final de 88 foi subindo de novo, chegando a perto de 30% ao mês. Aí em janeiro de 89 foi lançado o Plano Verão pelo ministro Mailson da Nóbrega. O que foi feito? Foram cortados, de novo, 3 zeros do cruzado e foi criada uma nova moeda. Veja que no período de 3 anos é a segunda moeda que a gente tem. Tinha um cruzado, agora tem um cruzado novo. Novamente foi feito o congelamento dos preços e foi feito um feroz aumento nos juros para tentar conter o consumo. E foi modificado também o rendimento da caderneta de poupança. Esse rendimento da caderneta de poupança dá margem a ações judiciais até hoje, porque foi modificado o rendimento nessa caderneta de poupança e as cadernetas de poupança perderam bastante rendimento por causa disso. Na época, isso era muito importante porque a inflação era galopante. Pergunta, também foi tentado fazer uma desindexação da economia, criando a obrigação do Tesouro Nacional, o OTN. Deu certo, deu. Vocês estão vendo aqui, ó. Deu certo. Durante 2, 3 meses a inflação caiu para abaixo de 20% ao mês. Chegando até aqui, por exemplo, por volta de menos de 10% ao mês. Pô, isso aqui foi realmente um grande avanço. Mas depois a inflação disparou.
Ela foi subindo aqui. Esse ano de 1989 é um ano muito importante. Chegou, em julho de 89, a inflação chegou a 40% ao mês. Certo? Se você tivesse R$100 no início do mês, no final do mês valeria R$60 no mês. Tá? Esse ano de 89 era um ano muito importante, pessoal, porque era o ano em que haveria a primeira eleição para presidente direta desde 1960. Tá? Então, em novembro de 1989, e era a primeira eleição após a promulgação da Constituição de 1988, então a eleição para presidente é a primeira eleição com 2 turnos. Então, após uma campanha bastante espinhosa e tal, o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente. E ele tomaria posse em março de 1990. Naquela época, a posse não era em janeiro, era em março. E aí o que aconteceu é que não se sabia o que o Collor ia fazer, como estava, e a inflação continuou galopando. Vocês estão vendo aqui, ó, ela chegou a 50% ao mês, mais de 70% ao mês, e em fevereiro de 1980, o último mês do governo Sarney, a inflação chegou a 82% ao mês. Ou seja, novamente fazendo uma analogia com R$100. No início do mês, os R$100 valiam R$100. No final do mês, eles valeriam R$18. Bom, algo precisava ser feito. Então, o Collor elaborou com a sua equipe um plano que, como os outros planos que foram realizados aqui, o Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, era um plano chamado heterodoxo. O que é isso? Ele não usava as fórmulas chamadas ortodoxas de economia, de política monetária, de aumento da taxa de juros, não. Era um plano heterodoxo, ou seja, tinha embutido alguma espécie de congelamento, alguma medida de impacto. E a medida de impacto é o que não faltou para o Plano Collor. Primeiramente, nova moeda foi criada. Desapareceu o cruzado novo e voltou o cruzeiro. E veio a grande tática do Collor, que foi o congelamento, né, que algumas pessoas na época chamavam de confisco, de 80% dos depósitos bancários e das aplicações numa conta que existia na época, que era o overnight, uma conta de remuneração que as pessoas usavam para tentar proteger o dinheiro da inflação, e todos os valores depositados em cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos, todos esses valores ficavam congelados durante 18 meses, rendendo, teoricamente, uma taxa de juros. Só depois de 18 meses que as pessoas poderiam ter acesso a isso. Bom, qual era a finalidade desse congelamento? Retirar a liquidez, fazer um enxugamento de liquidez, como dizia a ministra da Fazenda do Collor de Mello, a Zélia Cardoso de Mello, reduzindo, então, o dinheiro disponível no mercado. Com menos dinheiro disponível, as pessoas não teriam dinheiro para comprar, reduziria a inflação. Também foi feito um brutal aumento de impostos, foi criado o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e foi feito também, como todos esses planos heterodoxos, o congelamento de preços de salários. Mas os impostos foram indexados. Os preços e os salários foram congelados, mas os impostos foram indexados para que o governo não perdesse a arrecadação, para tentar fazer digamos assim, um ajuste nas contas públicas. E também o Collor, era uma promessa dele de campanha, enxugar a máquina governamental. Ele colocou servidores em disponibilidade, ele queria privatizar estatais, e ele também era uma promessa de campanha a fazer a abertura do mercado brasileiro. Isso foi feito posteriormente, né? Deu certo? Deu. A inflação tomou um tombo de 82% para por volta aí de 15%. Foi um grande resultado durante algum tempo. Como vocês estão vendo aqui, ela caiu assim abissalmente, mas depois ela já começou a subir no mesmo ano. Em julho de 1990, ela já estava na tendência de crescimento. Certo? E aí, em janeiro de 1991, foi lançado o Plano Collor II. Esse Plano Collor II também teve esses mecanismos de indexação, de corte disso, corte daquilo. Também teve curto efeito. E aí, em maio de 1991, a Zélia Cardoso de Mello demitiu-se como ministra da Fazenda, assumiu o ex-embaixador Marcílio Marques Moreira, e a inflação continuou subindo.
Ó, continuou subindo aqui pelo período do restante do governo, apesar de algumas operações que foram feitas, tudo, mas a situação continuou crescendo. E aí, nessa época, iniciou o processo de impeachment do Collor, as denúncias de corrupção, etc. E ele renunciou em setembro de 1992. Aqui também, nessa época, esse novo ministro, Marcílio Marques Moreira, fez algumas alterações na economia, conseguiu segurar a inflação num tempo, mas depois ela subiu de novo devido à incerteza política. Aí o Collor renuncia em setembro de 92, assume o vice dele, que era o ex-senador Itamar Franco, e nomeia o ministro Gustavo Krause. O Gustavo Krause saiu em dezembro de 92, ficou só 2 meses no cargo. Aí assumiu o ministro Paulo Haddad em janeiro de 93 e ficou só 2 meses no cargo também. Saiu em março de 93. Ninguém consegue segurar a inflação continua subindo. Aí assume, em março de 93, um senhor chamado Eliseu Rezende, que tinha sido ministro do transporte do presidente João Figueiredo, do governo militar. E ele fica até maio de 93. Aí o Itamar Franco toma uma decisão radical. Ele nomeia ministro da Fazenda em maio de 93 o então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. E que recebe carta branca do Itamar para realizar um plano de estabilização econômica sem confisco, sem congelamento, que resolvesse a situação da inflação galopante. A inflação continua subindo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em janeiro, julho de 93, ela continua subindo. Aí o FHC junta-se com vários economistas, ele não era economista, ele era sociólogo, ele junta vários economistas e eles, a partir de setembro de 83, por aí, eles começam a fazer a gestação do Plano Real e primeiro criando a unidade de referência de valor, a URV, que seria introduzida, né, em fevereiro de 1994. Entre 93 e 94, houve uma tentativa de fazer equilíbrio das contas públicas. Né? E aí, essa URV foi lançada em fevereiro de 94, né, para tentar preservar o poder de compra dos salários. E em julho de 1994, né, foi introduzido o Plano Real, que houve, então, que cada R$1, então a nova moeda, reparem aqui que nesse período de 1986 até 1994, nós tivemos o cruzado novo, o cruzeiro e o real. Nós tivemos 4 moedas diferentes num período de 8 anos no Brasil. E tivemos 2 ou 3 cortes de 3 zeros na moeda por causa da inflação galopante. E aí aconteceu então o seguinte, a implantação do Plano Real, a inflação despencou. Vamos ver aqui, ó. A inflação despencou. Olha a escala agora. A escala varia, né, de valores negativos de inflação até no máximo 4% ao mês. O que aconteceu? Por que deu certo? Bom, o Plano Real fez a desindexação da economia. Não tínhamos mais um reajuste mensal. No caso das tarifas, por exemplo, o reajuste anual seria feito mediante as planilhas de custo, e não a inflação passada ou a ideia de inflação que ia ter. O governo, então, se comprometeu com as privatizações, reduziu os seus custos. Foi feito tentativa de equilíbrio fiscal com corte de despesas e, infelizmente, também com aumento de impostos. Para evitar o problema de desabastecimento e incentivar a modernização da indústria nacional, foram reduzidas as tarifas de importação de uma grande quantidade de produtos, que inundaram o nosso mercado e impediram, então, que os preços dos produtos fossem aumentados, como tinha acontecido no Plano Cruzado. Porque no Plano Cruzado houve desabastecimento porque a nossa economia era fechada. Essa abertura econômica, então, ajudou bastante. E foi feito também uma valorização artificial do câmbio. Com isso, tornava as importações mais agradáveis, mais interessantes, porque com o câmbio valorizado, podia-se importar os produtos para evitar, né, um aumento dos preços. Foi também implementada uma política monetária com aumento de juros para financiar os gastos e restringir o consumo. Vejam a escala aqui, então. Observe que em
Agosto de 1974, a inflação, agora nós incluímos aqui ó, o IPCA, o INPC e o IPC da FIPE. Vocês estão vendo aqui que a inflação fica flutuando em torno de 2% ao mês, mas ela vai caindo em fevereiro de 96, ó, fevereiro de 97. Né? Vejam aqui que durante esse período aqui, ó, do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso e depois do segundo governo, a inflação fica flutuando em torno de 0,1% ao mês, o que era um verdadeiro milagre para nós que vivemos aquele período de inflação galopante. Certo? Muito bem. Agora, o segundo governo do FHC teve problemas, teve a desvalorização do real, que estava realmente sobrevalorizado. Houve a emenda da reeleição, o FHC pôde se candidatar e ser reeleito novamente em primeiro turno em 1998. Foi feita a privatização do setor de telefonia, outras privatizações. Houve uma crise energética em 2001, a crise do apagão, certo? E depois a inflação começou a crescer aqui em 2002, ela chegou a ter esse pico aqui, ó, por volta de agosto, setembro de 2002, porque nessa época o candidato Luiz Inácio Lula da Silva estava na frente das pesquisas e não se sabia o que o PT ia fazer uma vez assumindo o poder, que ele era altamente crítico do Plano Real, altamente crítico de várias das ações que foram tomadas em política monetária, então não se sabia o que ele ia fazer. O Lula ganhou a eleição, foi para o segundo turno, ganhou do candidato do FHC, o ex-ministro José Serra. Ele foi eleito, tomou posse em janeiro de 2003 e manteve a política econômica. Então a inflação se acalmou, ela naqueles picos ali, ela voltou para aquele nível entre 0% e 1% e permaneceu assim durante o governo Lula. Depois houve a crise mundial em 2008, mas a inflação aqui no Brasil manteve sob controle. E aí houve a eleição da Dilma Rousseff como presidente. E aí o que acontece? Nesse período houve uma mudança na política econômica e foi controlada a inflação através do controle das tarifas públicas. Houve aquela intervenção em 2012 no mercado de energia elétrica e várias outras coisas. E o que aconteceu é que a inflação depois começou a crescer. Já no segundo mandato da Dilma, a inflação começou a crescer aqui, embora ela continue flutuando e tal. E a inflação começou a ultrapassar 1% ao mês, uma coisa que não acontecia há muito tempo, só em casos esporádicos, começou a ultrapassar de maneira mais consistente 1% ao mês no final do segundo mandato dela e no início do final do primeiro mandato, perdão, e no início do segundo mandato dela a gente vê isso aqui, certo? E agora nós temos, após a saída da Dilma Rousseff em abril de 2016, as novas medidas que foram implementadas, aparentemente está havendo uma queda da inflação. Tá? Vamos ver como é que vai ser o cenário no futuro, certo? Então, nosso próximo vídeo vai mostrar a evolução dos índices do mercado financeiro. Tá? O índice Bovespa, média industrial Dow Jones e índice Nasdaq. Tá? Obrigado e até lá.